Isso aqui é matéria elementar. É básica, básica, básica no sentido de base, de alicerce, tá? Não no sentido simplório, não. Agora, olha que interessante. Tá, então eu entendi que Deus é supremo, inteligência suprema, nós também temos a nossa. A gente precisa aprender a usar esse nosso potencial. É isso? É isso. E aí vem lá na lei de progresso, os espíritos superiores colocam uma coisa extraordinária, porque eles falam o seguinte, questão 790, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui para vocês anotarem. 780. 780. 780. Kardec pergunta assim, gente, aqui nós estamos tratando de uma lei natural é lei divina. A pergunta que Kardec fez, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Tá, já que eu entendi que eu sou filha de Deus, sou um ser inteligente, tem duas asas, que é sabedoria e bondade, para a gente alçar voos superiores, relativos ao progresso. Que o magnetismo é um fato, ele existe, todo mundo tem magnetismo, tá, gente? Tá? Mediunidade curadora, não. Mediunidade curadora é raro, mas magnetismo todo mundo tem. Ok? O que eu estou querendo dizer? Como é que você explica com a pessoa enche um show 5.000 pessoas? Como é que vocês explicam isso? Magnetismo é Ivete Sangalo. Vocês vão achar que eu vou falar aí de Richard Clayderman? Não. Não. Como é que você explica o encantamento que pessoas têm com Cristiano Ronaldo, com Messi? São bons demais, são demais da conta. É muito, não é pouco, não. São bons. Mas como é que se explica isso? Como é que se explica pessoas que têm uma capacidade na fala de impactar, de orientar e até, às vezes, de manipular? Como é que você explica isso? Magnetismo. Todo mundo tem, todo mundo tem. E o Hitler fez um péssimo uso do seu magnetismo. Um péssimo uso para a humanidade, mas para ele foi uma coisa bem sucedida. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tá claro até aqui? Estão me fazendo entender, turma? E aí, olha a pergunta dos espíritos superiores. A pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. O progresso moral segue sempre o intelectual? Tem gente que fala assim, não, então tem que me tornar um espírito superior para aprender, para conseguir curar. É isso? Gente, o beijo de que Eurípides Bassanufo deu na testa do leproso e curou ele é uma coisa. O fluido de amor, o potencial magnético de um ser que ama é uma coisa. Uma técnica bem aplicada, o cirurgião saber o que tem que fazer para salvar a vida é outra coisa. Esse caso do Eurípides é que ele estava numa reunião mediúnica. Depois que acabou a reunião, ele perguntou, onde mora fulano? Fulano, fulano, um senhor e tal, deu as descrições do fulano. Onde que ele mora? Aí o pessoal falou, ele mora depois dessa floresta aqui, ó. Ele falou, vamos lá. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, vamos lá, que ele tá à míngua, tem dias que ele não tem o que comer, não tem água, tá doente. Vamos lá. E o pessoal, não, de jeito nenhum, tem animais ferozes, é perigoso. Ele falou, mas nós estamos com Deus. Vamos lá que nós vamos prestar uma ajuda para ele. Pegaram vários mantimentos, várias coisas, água, frutas, levaram para aquele senhor. O que Eurípides faz? Entra na casa do leproso, senta, conversa com ele, faz uma oração juntos. Eurípides aplica um passe nele. Eurípides, não era Bezerra de Menezes, não. Eurípides. Médium curador. No final, quando ele estava despedindo o leproso, ele se aproxima do leproso e beija a testa dele.
E o leproso ficou curado. Diz o evangelho, aquele que é fiel no pouco, ser-lhe-á no muito. Quando a gente estuda a biografia de Eurípides, todas as mediunidades relatadas no livro dos médios, ele tinha todas. Todas. Tanto do ponto de vista da mediunidade, quanto do ponto de vista do animismo, anímicas. Tem gente que confunde, né? Por exemplo, clarividência é mediunidade? Clareaudiência é mediunidade? Sonambulismo é mediunidade? Não, é um fator anímico, é do indivíduo. Então tem que saber separar psicofonia e mediunidade, psicografia e mediunidade. Então, ele era uma figura extraordinária, que ele tinha um potencial gigantesco. Ele tinha poder para servir. Porque, repito, aquele que é fiel no pouco, ser-lhe-á no muito. Então, a primeira coisa que os espíritos colocam para a gente é o seguinte: primeiro se dá o avanço intelectual. Eu vou aprender que esse negócio de magnetismo é o quê? Que fluido é esse? Qual a quantidade a gente tem? Abundante ou não? Posso ter exaustão fluídica ou não? Posso aplicar o magnetismo à vontade? Tem que ter, existe restrições ou não? E aí eu vou estudando para eu entender. Estudo as técnicas, testo as técnicas. Porque se a pessoa fala, tô com dor, você aprendeu a arrastar a dor, a pessoa fala, depois de 10 minutos, fala, continuo sentindo a mesma dor. Opa, peraí. Eu duvido. Dor vai diminuindo. Você aplicou concentrado e os dispersivos, a dor vai diminuir. Eu até comentei numa entrevista que eu fiz com Nara, lá de Natal, que eu pisei numa broca quente, na hora queimou, sabe quando cola assim, fica aquele branco na pele? Quem já queimou e sabe a dor que é uma queimadura, não é? Primeiro eu xinguei um palavrão, depois eu sentei e falei, agora eu vou arrastar a dor. Ô, gente, dói é muito, não é pouco, não. E sentei, ó, minha mãe chegou e falou, que isso? Eu falei, tô resolvendo meu problema aqui. Não deu 3 minutos depois, eu tava sem dor. No outro dia, aquela bolha que já tinha subido, tava seco. Entendi? Vocês vão aprender a fazer isso. Vocês vão perceber. Consegue dar o beijo na testa do leproso e curar? Então, você pode aprender a arrastar uma dor, anestesiar uma pessoa. Por exemplo, aquela dor. Diz que tem umas dores que são terríveis, né? A da apendicite, por exemplo. Vai para o hospital? Vai. Mas se você está com o seu familiar ali chorando de dor, e você sabe aplicar uma anestesia, uma técnica de anestesia, não vai fazer pedra nos rins também, né? Não vai fazer por quê? Entende? Vamos no carro. E ó, você concentra e vai anestesiando para diminuir o sofrimento da pessoa. E vai para o médico. Que uma coisa não substitui a outra. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem colocada. Quando a gente fala assim, a cura do magnetismo através a cura da depressão através do magnetismo. Ninguém fala assim, pode parar de tomar o remédio, pode parar de fazer terapia psicanalítica. Não. A ciência está na Terra em nome de Deus. Volto a repetir, um cirurgião estudou para aquilo. O magnetizador também vai estudar. Então, primeiro você vai aprender o quê? Intelectualmente. Você vai aprendendo, a técnica é isso, a técnica... Com o passar do tempo, isso eu garanto, tá? A bondade vai tomando conta do coração da gente. Você vai se percebendo uma pessoa mais amorosa. Você vai se percebendo uma pessoa mais dedicada a minimizar o sofrimento do outro. Entendeu? É isso. Você jamais vai visitar um velório sem sustentar magneticamente aquele velório, por meio da prece, da evocação e das vibrações de paz.
Você vê oportunidade a todo momento. Você passa em determinado local, você vê um acidente. Enquanto tá todo mundo curioso lá, você está, ó. Magnetismo à distância, está focado no magnetismo para diminuir a dor da pessoa, para acalmar, entende? Isso é poderoso. Então, o que eu quero dizer? O avanço se dá, que é a colocação dos espíritos, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, ele diz, é a consequência. O progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Mas não segue sempre imediatamente. Tem gente que pensa o seguinte, olha, eu preciso melhorar para fazer as coisas. É o contrário. Você progride ao fazer as coisas. Sermão da Montanha. Início das bem-aventuranças. Mateus diz. E Jesus vendo a multidão. Como que era a multidão? Sofrida, gente. É Jesus que vê a multidão, é ele que vê a multidão que sofre. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. E aí ele entoa o maior hino da humanidade, partindo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a receita para a construção das virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que sofrem, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, os misericordiosos, e aí vai. Até aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Receita para a construção das virtudes. Depois que ele passa a receita para a construção das virtudes, ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso não é lindo? Portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por quê? A criação é divina, criou seres inteligentes, herdeiro no potencial. Percebe a grandeza disso? Então, eu vou estudando e, na medida que eu vou aprendendo e vou atuando, é claro, o magnetismo transforma a vida da gente, é um divisor de águas.